A paz do Senhor a todos os irmãos. Neste momento eu gostaria aqui de gravar um vídeo aqui, né, como você já está vendo gravando, sobre uma pergunta que um irmão me perguntou no WhatsApp. Eu achei importante, muito importante. Ele me disse o seguinte: pastor, por que Moisés levantou uma serpente, né, no deserto, uma serpente de bronze? Porque se a Bíblia diz que isso seria idolatria, Moisés mandando aí adorar, né, na verdade, uma serpente, olhar uma serpente, olhar. Bom, na verdade, é o seguinte, nós aproveitamos essa hipótese aqui, né, queremos aqui fazer algumas condenações, né, pagãs, e você que é dessa sinagoga também de Satanás, que também carrega uma cruz, né? É, tipo destas sinagogas, né? Assim, tipo, olha que igreja plenitude aí, né? Do trono de Deus, tem nada do trono de Deus aqui, só é realmente trono do cão. Nós vemos aí também usando aí uma cruz. Nós vemos também a Batista da Lagoinha, que também usa uma cruz, né? Inclusive uma cruz, uma pomba de cabeça para baixo, que só engana a trouxa, né? Só engana bestado, que também nós temos também aqui uma imagem católica também, né? Que também tem uma cruz de cabeça para baixo. Cruz é o símbolo cristão ou pagão. Então veja aí, né, que nós vemos aí também uma cruz de cabeça para baixo. Veja que é 666, né? 666. E, e nós temos uma outra passagem aqui também, né? Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos aqui o Papa João Paulo II usa outro símbolo satânico de magia negra do anticristo durante sua viagem a Israel, né? Nós vemos aqui depois, nós vamos, se der tempo, nós vamos ler isso aqui, né? Nós vamos ler, é muita coisa, não vai dar, mas não é fácil. Vamos lá, se der tempo a gente vai falar, comentar sobre isso. Esse aqui é muito importante, que esse aqui eu vou ler para vocês, né? A cruz é o símbolo cristão ou pagão, né? Depois nós vamos ler isso aqui rapidamente. Vamos mostrar para vocês aí algumas liturgias pagãs católicas que estão na igreja, tanto católica quanto nas igrejas evangélicas. Se a igreja evangélica, né, ela é adepta ao símbolo da cruz, né, se a Bíblia diz que nós temos que ser diferente, né, veja aí que nós vemos aí então, por que a igreja evangélica tem que, né, se curvar diante da cruz também? Aqui eu tenho um vídeo, eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês um pouco aqui entenderem desse canal. Eu vou colocar porque eu achei importante, né? Achei muito importante aqui. Achei muito importante, né? Muito importante. O canal de dia mostrou outra curiosidade, né? Vamos lá. E observe que com a cruz do telhado, nós podemos ver que é uma igreja, né? Ok? Uma igreja, uma cruz, tudo isso. Só que eu entendo que a religião evangélica não adere à cruz, como nós estamos vendo, ok? E essa aqui é uma igreja evangélica, batista. Observe ali, mostrando para essa certeza, o horário dos cultos. Observe. Igreja evangélica batista. Ok? Porém,
uma cruz. Realmente é tudo uma coisa só. É Deus. Deus que manda. Ele é o Todo-Poderoso e Onipotente. Quem fala de curiosidade evangélica. Então veja aí que nós estamos vendo aqui uma igreja batista, né, evangélica, inclusive ela aderindo à mesma praticidade da cruz, né, da cruz. Então nós vamos, mais uma vez, eu já tenho um vídeo aí falando sobre a cruz, e agora nós vamos completar o porquê aí, né, Moisés levantou uma serpente no mastro, né, não diz que é uma cruz, diz que é um mastro, alguma tradução aí, um madeiro, outros, não é uma cruz, mas vamos ver então o que nós podemos entender, certo? Então veja que Moisés levantou aqui uma serpente de bronze na cruz. Alguém já perguntou, pastor, por que de bronze? Antes que você pergunte aí também, né? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e vamos entender. Se você pertence a uma igreja dessa, né? Que carrega a cruz, né? Tipo esta daqui, né? Tipo estas igrejas que carregam a cruz, né? Igreja Evangélica Assembleia de Deus, veja aí uma cruz, tá vendo? Né? Então, é universal. Aqui tem outra igreja, luteranos, também com uma cruz, né? Nós vemos uma cruz. Aqui também nós vemos a igreja universal, nós vemos outra igreja que não conhecemos com uma cruz, né? Igrejas evangélicas ao pé da cruz. Então veja que os movimentos, né, também católicos têm aqui uma cruz, né? Nós vemos aqui também outra igreja que aparentemente pode ser evangélica ou não, né? Mas tem uma cruz. Essa aqui é uma igreja católica, né? Tem uma cruz aqui na ponta. Aqui é a igreja batista que nós vimos no vídeo, igreja evangélica com símbolo de cruz. Então, quer dizer, isso é realmente assustador. Veja aqui para vocês verem como é que elas se satanizaram, né? As igrejas evangélicas se satanizaram. A Igreja Assembleia de Deus está aqui uma cruz, né? Veja aí que vocês estão no engano. A Bíblia diz que Jesus disse assim, Jesus disse, será quando eu vier, né, acharei fé na terra? Então, muitos cristãos têm adorado ao pé da cruz, têm levado a liturgia católica, né, para dentro do cristianismo. E isso é abominação diante de Deus, né? Então, nós vamos mostrar aqui que a Bíblia, ela nos refere que nós não devemos, né, ter uma imagem que representa Jesus. Neste caso, Jesus é o único, né? Tem uma imagem que representa Jesus, não devemos, porque vemos aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Então, quem é a palavra da cruz? A palavra da cruz é Jesus, né? É Jesus. Então, veja que aqui, quando Moisés levantou essa serpente ela é feita de bronze, porque era o material daquela época, né? Que eles fundiriam. Então, Moisés levantou essa serpente para quê? Porque as pessoas, elas estavam se rebelando, né? Vamos ler o versículo 6 aqui. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes. Veja o versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fástio
deste pão tão vil. Quer dizer, né? Eles reclamando do que Deus fez, estar tirando eles do Egito, né? No versículo 6 tem escrito assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente de Israel. Devido às suas desobediências, Deus os puniu assim. Porém, né? Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essa serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-nos sobre uma haste, e será que viverá todo aquele ou que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, em outras traduções diz de bronze, e pô-la sobre uma haste. Veja que é sobre uma haste, não é sobre uma cruz. Tudo bem, né? Sobre uma haste, ou mastro. E sucedia que, picando alguma serpente, alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, eles viviam, né? Eles ficavam curados, o veneno cortava o efeito. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Muito bem. Então veja bem, e Moisés, né, fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedeu que, picando alguma serpente em alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, ele vivia ou ficava curado. Então veja que, neste caso aí, né, Moisés não está colocando o povo para idolatrar, não. A serpente, nesta época, a serpente de bronze, estava sendo representada na nossa época, né, da era 2000, do século 20, né, Jesus sendo crucificado, né, e todos que estivessem picado pela serpente na época da graça agora, que seria todos que tivessem contaminado com o pecado, né, que Satanás aqui lastrou, porque ele é a antiga serpente e Deus os considera como a serpente. Então, na verdade, todos que fossem picados pela serpente, né, a serpente menor, né, se olhasse para aquele que se fez maldito, que seria ali a serpente maior, como representava Jesus Cristo ali, aquela serpente de bronze, então o veneno daquela serpente menor, que seria Satanás, não faria efeito para as pessoas quando olhassem para Jesus, né, que ele reconhecesse que Jesus morreu na cruz. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos rejeitar a morte de Cristo na cruz. Muitas pessoas têm rejeitado a morte de Cristo na cruz, ou rejeitado a cruz. Quando se fala rejeitado a cruz, é rejeitado a morte dele, né? Muitas pessoas têm negado que Jesus morreu em uma cruz, que Jesus se tornou maldito. Nós vemos aí esses muçulmanos satânicos, né? Esse filho de Acã, né? De Acabe, esse filho de Satã, que saíram do inferno justamente. São eles também uns demônios, né? São eles também uns demônios que nós consideramos aí gafanhotos, né, que realmente vêm para destruir o judaísmo e o cristianismo. Então, eles odeiam, né, quem é cristão e odeia quem é judeu. Então, veja aí que o que o Senhor Jesus está mostrando é para as pessoas olhar para a mensagem da cruz, né? Olhar para a mensagem da cruz. A pessoa olhar para a mensagem da cruz, seguir a mensagem da cruz, é diferente de adorar um mastro, é diferente de adorar uma cruz. E vemos que a cruz, ela é tão maldita que, na verdade, ela só entrava em ação quando, na verdade, havia um crime bárbaro, que nós, no linguajar hoje, chamamos de crime hediondos, né? Crime hediondos. Esses crimes que, na verdade, estão acima, considerados pela lei como os crimes mais cruéis, né? E que merecem a pena de morte, nesse sentido. Aqui, nós vemos que essas pessoas, eles olhavam para as pessoas que eram picadas, assim que eles foram picados, eles tinham que direcionar os seus olhos para a serpente, né? Para o mastro, aqui onde estava aqui a serpente, né? A serpente de cobre, né? De metal. Então, quando as pessoas olhavam para essa serpente, né, as pessoas então eram curadas. Então, aqui Moisés já estava lançando a profecia de Deus para nos dias de hoje, do tempo da graça.
Então, todo mundo que é contagiado, que é picado pelo pecado, que é picado, que é envenenado com o pecado, picado pela serpente, a antiga serpente que é Satanás, eles têm uma solução, olhar para Jesus e serem curados. Então, todos os pecados dele serão verdadeiramente, né, curados. Eles serão sarados de todos os seus atos. Então, nós podemos aqui ver que a Bíblia diz que aqueles que eram pendurados no madeiro, eles eram malditos, né? Eles eram malditos, porque o pecado deles era grave. E como Jesus não teve pecado nenhum, mas eles classificaram Jesus como um crime hediondo, né? Porque pregar, evangelizar, falar do reino de Deus, até nos dias de hoje, nós seremos castigados, nós seremos aí sacrificados, crucificados, porque nós aqui denunciamos contra o pecado e abraçamos a palavra de Deus. Então, vamos aqui entender mais um pouco do que a gente possamos entender. Vamos ler Isaías capítulo 53, versículo 1 a seguir. Vamos ver então o que, né, se confirma entre este Jesus, essa serpente, né, que foi pendurado sobre o mastro, sobre uma haste né, e uma serpente de cobre, e vamos ver aqui o que fala a Bíblia. Então, quando aqui em Números capítulo 21, versículo 6, 7 e 8, que fala ali que Deus mandou Moisés levantar ali uma serpente, uma haste, e colocar uma serpente, estavam mostrando futuramente, né, que o nome de Jesus, que o sangue de Jesus nos purificaria de todo pecado. O que acontece? Quando Adão e Eva, eles pecaram, né, aí que entrou aí o sacerdote, a lei do sacerdote para a expiação de pecados, né, nós vemos aí que todos foram destituídos da glória de Deus, inclusive os animais, né? Mas os animais, eles não se contaminaram com aquele pecado que hoje o homem tem. Então, o sangue desses animais ainda era inocente, né? O sangue desses animais era inocente. Como o sangue desses animais era inocente, então todos deveriam oferecer sacrifícios de animais em sangue para serem perdoados por Deus. E como até mesmo os sacerdotes também, eles pecavam, então eles eram muitos animais e Deus não abrangiu que essa expiação continuasse assim. Por isso que Deus escolheu entre um cordeiro, que é animal, né, para representar Jesus Cristo de Nazaré, para que morresse o cordeiro, representasse ele, e o sangue desse cordeiro purificasse de todo o pecado. E a partir daquele momento, não se precisaria mais de levar nenhum animal aos sacerdotes para serem sacrificados e para que Deus aceitasse o seu perdão. Então, através do sangue do Cordeiro, ele rasgou-se o véu e nós temos diretamente de pedir perdão a Deus, sem oferecer mais sacrifício de sangue, porque o sacrifício de sangue já foi feito por toda a humanidade, que é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, vamos ler aqui para ver alguma coisa se sucede. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência, ou seja, nenhuma beleza havia, né, nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, ou indigno entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, veja bem, né? Todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contar o tempo de sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido.
e puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, né? Então, veja bem que aqui nós estamos vendo, né, que aqui Jesus, ele foi crucificado, mostra que ele foi crucificado, e a Bíblia diz que aquele que era pendurado no madeiro, né, chamado Jesus, nós deveríamos seguir, olhar para a mensagem da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, né? Então veja bem que a mensagem da cruz, né, é Jesus. Esta é a mensagem da cruz. Então, Jesus não está mais na cruz. Como Jesus não está mais na cruz, então não precisamos, né, olhar para a cruz. Podemos lembrar da cruz. A Bíblia manda que a gente não devemos rejeitar a cruz, no sentido de quê? Rejeitar a cruz no sentido de, na verdade, se você rejeitar a cruz, nesse sentido você está negando a morte de Cristo, né? Você está negando a morte de Cristo. Então, você negando a morte de Cristo, com certeza absoluta, você não acredita que ele morreu numa morte de cruz. Porque as pessoas que morriam numa morte de cruz, ele se tornava maldito, mais maldito do que os outros, né? Mais maldito do que os outros que morria na forca, que morria de outras formas. Então Jesus, ele ocupou esse lugar de maldição para que todos os pecados viessem caísse sobre ele. Como ele não pecou, como ele é justo, é fiel, né? Foi fiel ao teu pai até a morte, né? Ele adquiriu para si todas essas enfermidades, todos esses pecados, toda a picada da serpente que morderam o povo, o Senhor Deus extraiu para ele, né, lá na cruz, o Senhor Jesus lá na cruz. Então veja bem que todas as pessoas, como nós olharmos para a cruz hoje, olharmos para Jesus, nós seremos curados. Então Jesus hoje não está mais na cruz, Jesus hoje já não está mais na cruz. Bom, a arma que nós temos e consideramos que matou Jesus foi qual? Foi a cruz. Você não amaria uma arma que matou seu filho, né? Você não daria crédito, não tornaria ela como instrumento de idolatria para que você viesse todos os dias adorar como adora esses infelizes maléficos. Então veja bem que nós não devemos adorar a cruz. Então, quando Moisés levantou lá, né, lá no deserto, a serpente de bronze, e todos que olhavam para a serpente, olhava para a serpente. Por que olhava para a serpente? Porque a serpente estava no mastro. Se a serpente estivesse no chão, eles iam olhar para o chão. Então a cruz simplesmente era uma arma que aquele povo daquela época usava para crucificar os piores malfeitores daquela época. Então era um pecado chamado, digamos aí, uma pena de morte mais cruel do que os outros, porque sabemos aí que uma pessoa sendo crucificado à cruz, à morte de cruz, né, todo o seu sangue coagula, todo o seu sangue ele trava e a pessoa perde a respiração, é uma morte de crueldade mesmo. Então sabemos aí que nesse momento, né, Moisés levantou esta cruz, essa serpente, para representar futuramente um Jesus. Aqui é um Jesus romano. Veja que esse aqui é um Jesus romano, né? Na verdade, esse Jesus, biblicamente, né, ele não é um Jesus romano, é um Jesus judeu, né, judeu. Porque veja aqui que ele tem cabelos compridos, e isso contradiz 1 Coríntios capítulo 11, que o homem não deve ter cabelos crescidos, né, por ele ser a glória de Deus, né, conter a glória de Deus na vida dele. Bom, então, vamos lá para mais um pouco. Deixa eu ver aqui. Bom, eu gostaria de ler essa matéria aqui, porque eu acho importante. A serpente de bronze de Moisés era um santo, e os três argumentos. Os religiosos de plantão, com a finalidade de explicar a prática da idolatria e estimular os seus fiéis ao mesmo erro, estabelecem três fracos irracionais argumentos antibíblicos. O primeiro argumento dos religiosos, né, dos católicos, desses que
andam com a cruz, né? Como temos fotos de pai, mãe, familiares, assim também são as imagens de escultura que receberam o título de santo. Então, esses primeiros argumentos dizendo assim, olha, como temos fotos de pai, mãe e familiares, assim também são as imagens de esculturas que receberam o título de santos, né? Veja que as fotos nós evidenciamos, as fotos nós vimos, nós presenciamos, e mesmo assim não foi criada por imagem de homem, no sentido de criar uma imagem. Então vamos lá, o contra-argumento 1. Né? Primeiro, na Bíblia, ninguém nunca fez súplicas às fotos dos parentes para que essas intercedessem a Deus pelos fiéis. Então, veja aí. Na Bíblia, nunca fez súplicas às fotos dos parentes para que essas intercedessem a Deus pelos fiéis. Segundo, na Bíblia, nunca criaram rezas às fotos do parente. Terceiro, na Bíblia, nunca acenderam velas às fotos dos parentes. Quarto, na Bíblia, nunca saíram em procissões com as fotos dos parentes em um altar para que fossem reverenciadas e adoradas. Isaías 45, está escrito, congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapaste das nações, nada sabe os que conduzem procissão em suas imagens de escultura, feitas de madeira e rogam a Deus que não pode salvar. Veja que nós vemos aqui o Deus feito com D minúsculo. As fotos têm distinção familiar, nunca espiritual. Não se coloca foto de parente em altares, nem acendemos-lhes vela, nem as levamos em procissões, etc. As imagens feitas com destinações espirituais religiosas são condenadas por Deus. Deuteronômio 4, 16. Para que não vos corrompais e vos façais algumas imagens esculpidas na forma de qualquer figura, semelhante de homem ou mulher. Veja aí, se não podemos utilizar imagem de homens e mulheres, muito menos uma cruz no altar, uma cruz no topo da igreja, uma cruz que na verdade está vazia, porque a Bíblia diz seguir a mensagem da cruz, não a cruz. A cruz, ela está vazia. A cruz é a arma que o diabo usou para matar Jesus, e é tanto que se ele tivesse tanto medo de cruz, ele não ia lá no cemitério, né, receber as oferendas que são dadas para ele, e nem estaria nas encruzilhadas, porque ele seria queimado e destruído. Então, onde que ele mesmo recebe essas oferendas? Justamente nos cemitérios, onde tem milhares de cruzes, quanto também nas encruzilhadas, onde é encruzilhada, onde ele consegue cometer diversos acidentes em encruzilhadas. Não te encurvará a elas e nem servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Isaías 45, congregai-vos e vinde, chegai-vos junto os que escapaste das nações, nada sabe os que conduzem procissão em suas imagens de escultura, feita de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O segundo argumento dos religiosos é: Deus não mandou fazer uma serpente e colocar uma haste, né? Olha só, Deus não mandou fazer uma serpente e colocar uma haste. Bom, contra-argumentos, né? Segundo, na Bíblia a serpente foi colocada em uma haste e figurava o Senhor Jesus Cristo, agora no Novo Testamento, né? João 3, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja bem, tá vendo? Para que aquelas pessoas que estão contaminadas ao veneno da serpente do deserto olhassem para a serpente de bronze, né? Porque o bronze é muito mais valorizado do que aquela serpente que estava picando. Então, aquela serpente, quem olhar para ela seria curado. Na Bíblia, ninguém nunca faz súplica à serpente para que esta intercedesse a Deus pelos fiéis, não é verdade? Na Bíblia, nunca criaram reza à serpente. Na Bíblia, nunca acenderam velas à serpente. Na Bíblia, nunca saíram em procissões com a serpente em um altar para que fossem reverenciados e adorados, né? Deus poderia ter escolhido fazer imagem de uma pessoa, homem ou mulher, mas escolheu logo uma serpente. Por que escolheu uma serpente? Escolheu uma serpente porque a serpente é maldita. Lembra lá
no Jardim do Éden, né, que o Senhor Deus amaldiçoou, né, a serpente, maldita será, né, tu então vai rastejar, né, sobre o pó da terra, será inimiga do homem, o homem ferirá você com o calcanhar, lembra lá então, maldita. Então, quando Deus chegou e comparou o filho dele maldito, nós vemos aqui em Isaías, né, que ele se tornou-se maldito para que nós fôssemos benditos, né? Deixa eu ver se eu acho uma referência melhor aqui, nessa passagem aqui, né? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, de tristeza, familiares, como sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós consideramos castigado. Mas ele foi transpassado por causa da iniquidade. Tem uma parte que ele fala que, em alguma tradução, tornou-se maldito para que nós fôssemos benditos, né? Então, deixa eu ver se tem uma outra aqui. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos com o aflito de Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pela sua pesadura fomos sarados, né? Por isso o juízo. Bom, deixa eu ver se eu acho aqui alguma uma linguagem mais decente. Deus viu que a luz era boa. Ah, não. Tá bom, irmão. Então vamos lá. Então é isso. Ele tornou-se maldito para que nós fôssemos benditos, né? Então, como vocês têm visto aí, né? Então, Jesus, ele foi levado, né, até o madeiro, justamente por causa disso. Vamos continuar no que a gente estava aqui falando, né? Cadê? Deixa eu ver aqui onde está. Onde está aqui. Então, veja bem que Deus poderia ter escolhido fazer imagem de uma pessoa, homem ou mulher, mas escolheu uma serpente, né? Deuteronômio 4 diz assim: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhante de homem ou mulher. Sétimo, na Bíblia, o que o povo deveria fazer era somente olhar para a serpente, nada mais, né? Em Números 21, 8 diz assim: o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-se sobre uma haste, e será que viverá todo o que tendo sido picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-la sobre uma haste, e sucedeu que, picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente, ele vivia. Observe que Ezequias fez a essa serpente, né? Observe o que Ezequias fez a essa serpente, segundo a Reis 18. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam um incenso e lhe chamaria Neustã, né? Veja que as pessoas idolatravam a serpente, adoravam a serpente e ainda não entendia por que a serpente estava ali. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O terceiro argumento dos religiosos Deus não mandou fazer querubins para o templo, né? Por isso que tem querubins aí nos templos de Salomão, no templo que tinha querubim no templo de Salomão, e depois tem querubins aí nas igrejas católicas e algumas imagens de anjo. Contra o argumento, vamos lá no terceiro. Na Bíblia, ninguém nunca fez súplicas ao querubins para que esses intercedessem a Deus pelos fiéis. Segundo, na Bíblia nunca criaram rezas aos querubins.
Terceiro, na Bíblia nunca acenderam velas aos querubins. Quarto, na Bíblia nunca saíram em procissões com os querubins em um altar para que fossem reverenciados e adorados. Isaías 45. Congregai-vos e vinde, chegai-vos aos que escapaste das nações. Nada sabe o que conduzem em procissão e suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Olha, observe que o D aqui é pequeno, minúsculo. Querubins são anjos, nunca homens, seres que são espíritos. Anjos são seres diferentes dos homens. Homens têm corpo, alma e espírito. Anjo não tem fisionomia de homens. Anjos caídos usam seus poderes para se transfigurarem como homens e enganarem os que se dizem espiritualistas. Deuteronômio 4, versículo 16. Para que não vos corrompais os vossos e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou mulher. Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não encurvarás a elas, nem a servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Isaías 45. Congregai-vos e vinde, chegai-vos os que escapaste das nações, nada sabe os que conduzem, as suas imagens de escultura feita de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Apocalipse 21, 8. Mas quanto os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago em que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Salmo 115. Não há nós, Senhor, não há nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, narizes tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés tem, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta. E eles se tornem semelhantes aos que fazem assim, como todos os que neles confiam. Portanto, cuidado para não ser enganado pelos religiosos de plantão e seus argumentos heréticos antibíblicos. Veja aí que estas igrejas que eu mostrei, Universal, Internacional da Graça de Deus, Plenitude, Batista, Presbiteriana, algumas igrejas que carregam em seu templo o símbolo da cruz, não diferem nenhuma diferença entre a Igreja Católica, o paganismo e eles. Eles se prostram diante de uma Igreja Católica, eles são de uma cruz, eles são aliados também ao paganismo. Eles aceitam que as pessoas se curvem ao pé da cruz. Veja que nós vemos essa tal de universal do reino de Zeus, universal do reino do diabo, que na verdade eles se curvam diante de uma cruz, ao pé da cruz, Então, quer dizer, a Bíblia diz, seguir a mensagem da cruz, não a cruz. A cruz é maldita, É por isso que as pessoas se tornavam malditas. Jesus tornou-se maldito porque foi crucificado numa cruz porque era maldita. Então, a cruz é maldita. Se você tiver uma cruz na tua casa, você tem demônios, legiões escondidos na tua casa e tomando todo o controle da tua vida. Só o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo pode purificar o pecador, verdadeiramente arrependido de todo o pecado. 1 João capítulo 1 e 7. O mesmo Jesus ressuscitou em carne e ossos, Lucas capítulo 24, 39. Veja aí que ele, depois de receber toda aquela maldição, todas aquelas enfermidades, todo aquele pecado, ele foi até o inferno e lançou nas costas do diabo. Devolveu ao diabo o que era dele, o que ele lançou sobre o povo de Deus, amaldiçoando o povo de Deus. Ao terceiro dia da sua morte, ele voltara para arrebatar todo aquele que o recebeu como único caminho, única verdade, única vida eterna. João 14, 6. Veja que Satanás, ele não confessa que Jesus vem em carne. Veja que esse David Wohl, ele não confessa que Jesus vem em carne. Ele até prega um arrebatamento, até fala no nome de Jesus, a qual eu tenho pesquisado, mas é a melhor forma dele chegar e se passar por um verdadeiro, sendo ele um mentiroso.
Sou salvo para sempre, unicamente pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Tenho certeza absoluta que sou salvo apenas pela graça de Deus e vou com certeza morar no céu. Se alguém quiser acreditar ou não, não mudará o fato da existência do inferno eterno de fogo. A Bíblia está cheia de texto que fala sobre o inferno eterno, né? E muitos que não criam estão crendo até demais. Não seja um dos tais que apostataram, né? Ou que apostaram eu acho, em doutrina diabólica e se arrependeram tarde demais. Deus não leva em conta o conhecimento, a habilidade terrena, nem trata o homem de acordo com os bens que possui, mas exige que todos em todo lugar se arrependam-se. Atos capítulo 17, versículo 30. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, ele disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Cada um deve reconhecer que é um pecador perdido. Romanos 3:23. E por isto arrepende-se dos seus pecados, crê que o Senhor Jesus Cristo pagou todos os pecados de cada um de nós com o sangue dele. 1 João capítulo 1:7. Porque não podemos de forma alguma pagar um só pecado. Crê que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou em carne e ossos. Lucas capítulo 24, versículo 39. Ao terceiro dia de sua morte, e convertei-vos a ele, não a uma religião, mas ao Senhor Jesus Cristo, recebendo como único e todo suficiente Salvador. João 14:6. Fique agora a sós com Deus. Não exija nada dele, pois quem somos para exigirmos algo de Deus? Com toda a humildade, no seu coração, esvazie-se de tudo o que aprendeu no pecado, meu irmão. Então nós vemos aí que esse Edir Macedo, que é um satanista, né? Ele faz com que as pessoas devolvam seus dízimos e cobre de Deus, coloque o seu dedo na face de Deus e diga: eu fiz a minha parte, agora tá na hora de você fazer. Na verdade, você não chama nem de Senhor. Então, todo satanista quer verdadeiramente colocar as pessoas contra Deus, né? Então, veja que a igreja que carrega a cruz, né? Veja que essa igreja tem uma imagem satânica, muito satânica mesmo, e aqui nós vemos aí uma pomba, né, carregando uma cruz, veja só. Então, quer dizer, segundo essa mensagem sublime aqui, né, a cruz em cima da pomba está dizendo que a arma do diabo também está matando o Espírito Santo. Veja aí, né? Olha aqui que a arma do diabo, porque a cruz foi a arma que o Satanás usou para matar Jesus. Você amaria a cruz? Você amaria a arma que usou para matar o teu filho? Veja que essa pomba, né, está aqui carregando uma cruz vazia. Então, veja que quando tem uma cruz vazia, né, ela já não tem mais nenhuma validade, né, na morte de Cristo, porque o pecado do mundo ficou sobre a cruz, e a cruz é maldita. Então, a Bíblia diz: seguir a mensagem da cruz, como nós lemos, né, como nós temos lido na Bíblia, né, sobre... Deixa eu ver aqui, se eu acho. Aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Veja aí que a mensagem da cruz é Jesus. Essa é a mensagem da cruz. Como nós vemos nessa imagem que não há, né? Cadê aqui? Não há. Como nós vemos aqui, não há ninguém na cruz. Não precisamos de ter uma cruz como um símbolo religioso, né? O nosso símbolo religioso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é Ele, né? E como Ele não tem a semelhança para nós vermos como Ele verdadeiramente é, porque a Bíblia diz que nós vamos ver verdadeiramente como Ele é, depois que chegarmos no arrebatamento, aí nós vamos ver verdadeiramente como Ele é. Então, chegar lá com Cristo, nós vamos ver verdadeiramente como Ele é. Aí sim, aí nós teremos a imagem realmente de sincronizar em nossa mente como ele é. Mas, por enquanto, nós aqui só temos ilusóticas, né?
Ninguém pode afirmar. E outra, um Jesus romano que aparece com cabelo comprido, outra hora de olho verde, azuis. Nós não vemos judeu nato, né? Que tem aí cabelo comprido, que tem olhos verdes ou azuis, né? Então, é um Jesus galã, porque existem muitos judeus que, na verdade, são desprezados pela humanidade. Então, veja que essa cruz dessa igreja chamada Plenitude, né? Ela verdadeiramente, né, está aqui massacrando o Espírito Santo. Veja que a arma do diabo também enterrando o Espírito Santo. Então nós sabemos que essas igrejas são satânicas, né, irmãos? São maléficas, né? São os falsos profetinhas que são guiados pelos o falso profeta maior, né? Veja que nós temos essa igreja, nós temos, né, também essa cruz aqui invertida, que é uma pomba ao Espírito Santo novamente sendo enterrado, né? Veja aí que é a Lagoinha, Batista da Lagoinha, né? Que verdadeiramente é um caos, é uma vergonha essas igrejas terem nome de cristã, de ser chamados evangélicos, né? É uma vergonha pura, uma pura vergonha, né? É uma pura vergonha, né? Essas igrejas ser chamadas de evangélicas, né? Então veja aí, ó, a Batista da Lagoinha, né? Igreja Batista da Lagoinha tem uma cruz invertida de cabeça para baixo. Também nós podemos mostrar aqui, né, que na verdade esses aqui eles estão alegando, né, que Pedro foi o Paulo foi um dos discípulos aí foi crucificado de cabeça para baixo, né? Pedro, né? Foi crucificado aí de cabeça para baixo e na verdade eles estão aí satanizando, né? Satanizando o evangelho, satanizando. Na verdade, essa arma não é do céu, é uma maldição, né? É uma maldição. Eu vou ler aqui uma coisa aqui que eu achei bem interessante, veja bem, a cruz é o símbolo cristão ou pagão? A cruz é o símbolo cristão ou pagão? Vamos lá. Então veja aqui que nós vemos uma mulher consagrando aqui, ungindo o Papa recebe o sinal da deusa pagã Shiva, né? Em sua testa a fim de receber proteção. Então veja aí que aqui a imagem da deusa Shiva, Shakti, né? Tá aí a imagem da deusa Shiva, Shakti. Bom, a cruz, o símbolo da morte, né? Então veja bem que quem tem uma cruz na sua casa tem um símbolo da morte, porque Jesus já não está mais morto, Jesus morreu e venceu a cruz, né? Ele venceu a cruz e ressuscitou. A falsa tradição tem levado a multidão a adorar a Santa Cruz do paganismo, né? Veja que nós temos também, né, as igrejas evangélicas aí, né, levando a Santa Cruz do paganismo, né? Assim se aprende no chamado catecismo. Veja bem que nós vamos ver aqui o significado de uma mensagem aqui, de algo extraordinário, né? Vamos lá, vamos aqui. O católico romano se faz assim, estendendo aqui o sinal da cruz, né? O sinal da cruz, né? O católico romano se faz assim, estendendo unido os 3 dedos da mão direita, polegar, indicador e médio. Veja só, né? 3, simbolizando o satanismo trindade, a Santíssima Trindade, né? Simbolizando a Santíssima Trindade. E apoiando os outros 2 sobre a palma da mão, anular e mínimo, simboliza as 2 naturezas, humana, divina e de Cristo em sua pessoa. Levamos a mão assim, formada da fonte primeiro para o peito, segundo e depois do ombro, terceiro para o esquerdo, quarto. Então veja aí que é feita uma cruz invertida, primeiro, né? Segundo, terceiro, quarto. Então faz o quê? Uma cruz assim, né? Uma cruz dessa forma aqui. Dá uma olhada aí, deixa eu ver se eu acho uma cruz maior aqui, uma cruz grandona, invertida. Então, quando as pessoas fazem, tá aqui, ó, uma cruz invertida, tá vendo? Atrás do Papa aqui, ó, uma cruz invertida. Essa mesma cruz é invertida também da Lagoinha, né? E também a cruz também aqui, o sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se acha trindade de Deus, que na verdade não é. Então veja bem que está aqui, ó, né?
primeiro, segundo, terceiro, quarto. Faz uma cruz invertida, né? Vamos ver agora? Agora conheça toda a verdade. Você acaba de fazer uma cruz de cabeça para baixo, um sinal que pouca gente sabe que é um sinal usado por satanista, a cruz invertida. Olha aqui. Então nós vimos aqui, né? Satanista mesmo, né? Olha a cruz invertida, olha. Né? Você vê aí uma cruz invertida, olha. Né? Satanista. Então vamos lá. Observe os cabelos do falso Cristo caindo para baixo na cruz invertida e o número 666 da besta. Ó, aqui 666, né, da besta. Então vamos lá. Um dia perguntei a um católico, a pessoa perguntando por que ela fazia este sinal. Ele respondeu, porque todo mundo faz sinal. Ora, ao conhecer a verdade, a gente vê como esta falsa tradição é perigosa. Os líderes religiosos usam para manipular a fé deste pobre indefesos, que agem sem pensar. Aí sentimos responsabilidade de alertar as pessoas, né? Da esperança de salvar alguns para Jesus. Como é diabólica e desumana manter o povo assim, tão cego, escravizado pelo engano. Deus disse, o meu povo perece por faltar conhecimento, Oséias 4:6. E o chefe da igreja romana nada faz para mudar esta triste situação. Veja aí que é uma cruz, você está adorando o 666, né? Quando você faz o sinal que começa daqui, vem o ponto 1, cabeça, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, a cruz invertida, e tanto ela invertida para cima como para baixo, é a mesma coisa. A cruz invertida, a cruz usada por satanistas, simboliza o fim do cristianismo e também ridiculariza a Jesus exaltando o diabo, o anticristo e o falso profeta, que é a besta 666, trindade satânica, né? Então tá aqui, ó. Pense comigo, por que fazer o sinal da cruz? Jesus já não desceu dela? Já não venceu a morte e ressuscitou? Qual o sentido de se apegar a uma cruz e não a Jesus vivo? O cristão consciente precisa escolher entre a idolatria da cruz ou a verdadeira adoração a Jesus. Cruz não tem nada a ver com Pai, Filho e Espírito Santo. É fácil notar que tem algo muito errado nesta falsa tradição inventada pelos homens, né? Assista 3 versículos que mostram alguns símbolos que o verdadeiro cristão deve evitar. Após ver o primeiro vídeo, espere para ver o outro, ok? Então, deixa eu ver aqui, vamos ver se vai dar para a gente ver esse vídeo. Hola, señores, soy el profesor Roberto Landeros, catedrático emérito en simbología, configuración de geometría a su monitor, ya que esta cruz es presentar a un Cristo derrotado. Pecho. El uso de esta cruz simbolizaba la adoración pagana al... Eu não vou passar isso aqui, mas eu vou deixar esse link aqui no vídeo, tá? Eu vou deixar também um link para você ver, e aí vocês tiram suas conclusões, senão vai ficar muito grande. A verdade e a origem da cruz. Está claro como o dia que a cruz não foi inventada por Jesus, nem pelo povo de Deus. Todos sabem que antes mesmo de Jesus nascer, já matava criminosos na cruz. Por isso a Bíblia chama a cruz de maldita. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, ou fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Está escrito aqui, Gálatas 3, versículo 13. Desde então, né, desde os tempos antigos, já havia condenados que morriam no madeiro, ou né, de Tamus, a cruz primitiva que deu origem à cruz que conhecemos hoje. Veja o seu cadáver, não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá de herança. Deuteronômio 21, 23. A cruz teve sua origem nos tempos de Nirod, né? Nos tempos de Nirod, neto de Cal, o neto de Cão, o rei que construiu a Torre de Babel. Sua mãe foi a sacerdotisa Semiramis, que tendo seu filho Tamuz no braço, já era adorado como Deus.
desde o tempo antigo. Depois veja mais informação lendo aqui mesmo em nossos blogs, como está aqui apresentado, né? Veja aqui que até o Papa, ele tem uma pirâmide aqui também, né, na cabeça, aquela mitra, né? Uma pirâmide de costa. Para que tantas cruzes nas vestes, no pescoço, nas mãos e no trono papal, companheiros? Olha só que tanto de cruz aqui. Veja aqui, uma cruz, outra cruz, olha aí. O T, né, da inicial no nome Tammuz, foi o símbolo mais antigo que deu origem à cruz, conhecida nos dias de hoje. Os povos primitivos também adoravam o fogo como Deus, e o símbolo do fogo era duas varinhas cruzadas em forma de X, que, sendo friccionadas uma na outra, tinham o poder de fazer surgir os seus deuses. Fogo. Entre os celtas, a cruz tornou-se cultuada muito antes de Cristo, e na Índia era o sinal de fogo sagrado, respeitado como divindade, potência superior à origem da vida. Hoje vemos principalmente os pobres criados, os pobres crianças, Deus me livre, né, irmão? Tá ruim mesmo. Os pobres crianças, já tem tempo que eu estou aqui, fazendo a cruz invertida, sem saber do seu real significado. Uma cruz, mesmo feita pelo joalheiro, não tem poder algum. Ao contrário, quando você encontra cruzes plantadas nas curvas de uma estrada, é sabido que ali houve um acidente fatal que ceifou a vidas preciosas, portanto, é mau sinal. Tá aqui, é mesmo, é verdade, né? Eu vou deixar isso aqui para vocês, né, lerem, porque vai ficar muito difícil aqui, ó, cruz invertida. A cruz invertida é usada por ocultistas e por satanistas. A cruz de cabeça para baixo simboliza escárnio e rejeição a Cristo, né? A cruz de cabeça para baixo simboliza escárnio e rejeição a Cristo. Então veja aí, ó. Veja aí que você já vê o Papa aí já falando que Satanás que é o pai deles, né, falando que o diabo é divino, que o diabo é Jesus. Esse estudo, veja aí, olha, é uma matéria muito grande, não vou esticar não, veja aí, aqui o caixão. O Papa João Paulo idolatrava tanta cruz que foi sepultada em um caixão com uma cruz invertida desenhada nele, né? Preferiu também um caixão de forma estranha, trapezal, né? Desde que a gente costuma ver em filme de vampiros ou cerimônia satânica. Por isso, companheiro. Então, veja aí, ó, bafomete maçônico, né? Dá uma olhada aí. Disfarce para enganar, né? O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima do céu na terra. Veja só, olha aí. Aonde que isso aqui pode estar numa igreja evangélica? Eu vou deixar o link aqui, depois, se você interessar, você lê isso tudo aqui. Isso aqui é bom, é muito bom para você, tá certo? Não vou muito além, né? O que eu queria mostrar, eu já mostrei, que a cruz ela é maldita e que Jesus foi pendurado na cruz, justamente, ele era a serpente do deserto que tomou para si todas as maldições, né? Então, a Bíblia diz para nós cristãos que devemos seguir a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é Jesus, então nós não estamos aqui. Se Jesus não está na cruz mais, ele está entre nós em pessoa, espírito, né? Então nós temos que adorar ele, né? E ele está, a morada dele é no céu, então nós temos que buscar no céu, não na cruz. Se você adorar um Jesus que está ainda de pendurado na cruz, então você está considerando esse Jesus morto, né? Que ele não ressuscitou. É o que o catolicismo apresenta, um Jesus morto que não ressuscitou. Então ele está mostrando que Jesus ainda continua na cruz. Então isso é idolatria, portanto os idólatras não entrarão no reino de Deus. Então você que serve uma igreja que tem a cruz, saiba de uma coisa, né, irmão? Que você também é satanista, que você pertence a Satanás, né? Se você concorda com a igreja que tem a cruz, tanto qualquer igreja que porta uma cruz, você com certeza é adorador
do diabo, porque os idólatras não entrarão no reino de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 22, 15. Que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia de cada um. A paz do Senhor, compartilhe esse vídeo. Maranata.